Papo de Família. Oferecimento: Clínica de Pediatria Doutora Narjara Chaves. A saúde do seu filho levada a sério. Pois é, gente. Hoje no nosso Papo de Família nós recebemos aqui o doutor Márcio Magalhães. Ele é osteopata, não é isso, doutor? Exatamente. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Doutor, é um assunto um pouco complicado, né? Porque a gente, às vezes, principalmente pelas perguntas que a gente vem recebendo aí do nosso público, a gente percebe que a cãibra, quem sofre com isso, é sempre pego num momento assim desprevenido. Exatamente. Por quê, doutor? Porque a cãibra, começando logo explicando o que é a cãibra, né? Para ficar melhor o nosso bate-papo e para o entendimento de todos. A cãibra nada mais é do que uma contração involuntária, né, da musculatura do tipo estriada, né, que é uma das musculaturas que compõem o corpo da gente, né, é a musculatura responsável pelos movimentos, né, responsável pela nossa locomoção, e que é uma contração rápida, involuntária e muito dolorosa. Então, pelo fato de ser involuntária, é justamente isso que acaba pegando, às vezes, a gente de surpresa. Às vezes a gente não está preparado. Agora, doutor, é uma cãibra que é uma dor que ela é, digamos, curta, mas muito intensa. Aguda, exatamente. Ela tem essa característica de ser curta. Normalmente, ela cessa depois de algumas horas ou, no máximo, com um dia. Porém, ela tem essa característica de ser algo muito intenso, muito doloroso. O especialista que trata da cãibra é um osteopata? Na verdade, existem, pela questão etiológica, pela questão das causas, né, acaba envolvendo vários profissionais, né? Dentre nós, do meio da saúde, vai estar envolvendo profissionais da osteopatia, profissionais da fisioterapia, profissionais da nutrição e, em alguns casos, até mesmo os próprios médicos também. Ok. Olha, nós temos algumas perguntas aí dos nossos telespectadores. Já já a gente vai colocar aí para você que está em casa. Inclusive, pode mandar para a gente no 8404-2409, tá certo? Tá aí o nosso número na sua telinha. Você também pode ter acesso aí e mandar para a gente as suas perguntas, tá certo? Olha aí a nossa primeira pergunta. Como se define as cãibras musculares? Como eu falei há pouco, né? É uma contração involuntária da musculatura, né? Intensa, porém com um período de tempo curto, né? Normalmente ela se cessa a partir depois de algumas horas, não permanecendo por vários dias, né? Normalmente é uma dor intensa, mas porém bem aguda, bem instantânea, mas depois de algumas horas tende a cessar. Engraçado que a definição, né, que o Márcio está dando para a gente é muito interessante realmente, porque as crianças também sentem cãibras, não é isso? Podem sentir, né, mas logicamente com menos frequência. Normalmente ela é mais frequente em pessoas, né, de certa idade, né, a partir dos 30, parte mais ativa, né, as pessoas mais ativas, né, que praticantes de esporte. Como falou há pouco também, no começo do VT, pessoas gestantes, mulheres gestantes, né, e também idosos também. Então, a gente tem uma telespectadora que mandou uma pergunta pra gente, que é a Janaína Leite, lá de Passo do Lumiar. Ela disse que a filha, ela não sabia quais eram os sintomas, mas a filha reclamava sempre, a filha que tem 6 anos, ela reclamava sempre de dores, ela não sabia explicar como eram as dores, porque criança geralmente realmente não consegue definir, sim, né? Difícil. E depois de muita investigação, descobriu-se que realmente eram cãibras. Agora, uma criança de 6 anos bem... Porque dentre vários fatores, né, que a gente precisa relatar, pode ser até uma próxima pergunta, mas já respondendo antes, para poder explicar melhor a pergunta da telespectadora, dentre vários fatores, uma criança normalmente tende a ser ativa, né? Então, falta de atividade não é. Então, criança normalmente pode ser por um problema, muitas das vezes até nutricional, que é o que pode vir a acontecer, né? Porque para que a contração muscular venha a acontecer de uma forma eficiente, né, a gente precisa ter algumas substâncias que o corpo absorve através da nossa ingestão de alimentos, né, como a questão dos eletrolíticos, né, das partículas, né, minerais, né, como o potássio, o cálcio, o magnésio, né, o sódio, que são extremamente importantes para esse mecanismo da contração muscular.
Então, uma criança que de repente pode ter uma alimentação não tão adequada, né, e o corpo precisando daqueles minerais para fazer a contração muscular acontecer da forma certa, pode se acontecer de eventualmente aparecer um episódio desse de câimbras, de dores musculares. Ok. Mas aí cabe, né, a mãe... E a investigação, né? Porque a cãibra, o diagnóstico é um diagnóstico simplesmente clínico, né? Você não vê em radiologia, radiografias, né? Você não vê com exames. Então, é uma avaliação realmente extremamente clínica, né? Onde o paciente é que vem a nos relatar, e quando se trata de criança se torna mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Vamos para a próxima, gente? Tem mais uma pergunta? Como evitar as câimbras quando está sentado por muito tempo ou fazendo exercícios? É importante para todos que trabalham por muito tempo sentado, né? E todos os sedentários, que é importante que a gente venha se movimentar, né? Porque essa questão de a gente permanecer sentado muito tempo parado, né? A gente provoca ali as questões das diminuições da vascularização do nosso corpo, principalmente se tratando de membros inferiores, que são as partes do corpo que mais sofrem, né, com esse problema de câimbras, né, que são as câimbras na panturrilha, as câimbras na região posterior da coxa, nos pés, né? Porque quando a gente passa por muito tempo sentado, né, a gente diminui esse mecanismo de retorno venoso, de toda essa questão hemodinâmica que acontece no nosso corpo. Então, para essa circulação do nosso corpo acontecer melhor, a gente precisa do movimento. Por isso que a atividade física é muito indicada nesses casos, né? Não muito intensa, mas a atividade física como um todo é indicada. E no caso das pessoas que trabalham muito tempo sentado, é importante que tirem ali nos seus intervalozinhos ali, a cada 1 a 2 horas de trabalho, que possa estar se alongando, se movimentando, né? Indo pegar seu cafezinho, pegar sua água, entendeu? Para ter durante o dia, ter alguns momentos de sair simplesmente ali da cadeira para ajudar a movimentar um pouquinho, que com certeza isso vai já ser um fator que vai ajudar bastante a diminuir esse quadro. Principalmente no dia a dia. Exatamente. Vamos para a próxima, gente? Comer banana ajuda a evitar? Márcio, tem muita gente que fala que a banana, né, ajuda, principalmente os atletas. Tem alguma ligação? Tem, não deixa de ter, mas também não deixa de ser um pouquinho de mito, né? Porque só o fato de você fazer o uso, ingerir a banana, não quer dizer que vai ser um fator que vai te livrar de ter cãibra. Você pode comer muita banana e pode acontecer de ter cãibra, porque existem vários outros fatores que estão envolvidos. Né? Sem dúvida. Como a questão da hidratação, como eu falei, a questão da alimentação entra nesse quadro, porque a banana é muito rica em potássio, que é, como eu falei há pouco, é um dos minerais essenciais para essa questão da contração muscular. Mas existem os outros fatores, né? Existe também a questão do uso de medicamento, principalmente pessoas que já são de certa idade, né, da terceira idade, ou que têm problemas de colesterol, problemas de hipertensão arterial, né, que às vezes fazem uso de medicamentos diuréticos, né? Quando você tem faz uso desses medicamentos, onde você tem a perca de líquidos, esses minerais também tendem a ir junto. Então, com isso, a pessoa pode ter esse déficit desses minerais, favorecendo com o aparecimento de câimbras também. Ok. Temos mais uma, né, diretor? Durante o exercício físico, como deve ser o consumo de líquido? A hidratação é algo importantíssimo, não só para quem faz atividade física, mas para nós também que não somos atletas, né, mas que praticamos alguma atividade. A hidratação é extremamente importante, porque a hidratação vai junto com essa questão, como eu falei há pouco, junto com a questão dos minerais. Então, a hidratação também é muito importante para essa questão, tanto dos eletrólitos, como também para a questão, toda a questão hemodinâmica, né, do corpo, que precisa de água. A água é um dos componentes fundamentais para que todo o sistema venha funcionar, inclusive para a musculatura. Então, é ideal que a pessoa faça ingestão de água, intervalos, né, periódicos durante a prática esportiva, principalmente antes, né, não fazendo muito ingesto, porque já vai fazer uma atividade, mas está tirando ali um intervalozinho, depois, dependendo da intensidade como for, né, se for uma corrida, nos períodos em determinados quilômetros, você pré-estabelecer, né, tá fazendo uso dessa hidratação, não esperando somente o momento de estar com sede, porque o momento que você dá sede, dá aquela secura, né, porque realmente o seu organismo já está
nas últimas, solicitando demais. Então é interessante que a gente faça a ingestão de água em momentos também pré-estabelecidos, mesmo a gente não estando com essa secura, entendeu? Não estando com essa sensação de sede. Ok, então você está acompanhando aí a nossa entrevista que hoje fala sobre cãibras e o que é que a gente precisa fazer para minimizar esse problema aí no dia a dia. Mas tem como acabar? A gente pode trabalhar preventivamente, que é o mais importante. Porque, como eu falei, é um episódio que acontece quando a gente não espera. Então, tem algumas medidas que a gente pode fazer, né, que eu acho que é extremamente importante, como a gente falou há pouco, a boa hidratação. Então, tudo é importante trabalhar a prevenção. Se a gente puder prevenir, o caso não vem a acontecer. Exatamente. Então, para prevenir, é importante a gente ter uma boa hidratação, uma boa alimentação, ter hábitos de atividade física, que isso é importante, né? E também estar podendo, se por acaso tiver uma certa predisposição, estar procurando um profissional especialista para poder estar ajudando, né? Porque no caso da gente, da osteopatia, quando a gente vai trabalhar a questão muscular, né, a gente pensa em todos os fatores, que são os principais, que são a questão da inervação desse músculo, temos que investigar a vascularização desse músculo e as inserções, né, onde esse músculo vai se prender, se é na coluna, se é na escápula, em quais estruturas podem estar associadas e que podem estar desreguladas, fazendo com que essa musculatura venha a se descompensar. Entendeu? Gente, tá aí José Alencar que fez a pergunta aí se tinha como acabar aí com as câimbras, mas a prevenção, como sempre o Márcio, é mais importante. Ele falou aqui, é mais importante. Querido, muito obrigada, viu? Foi uma satisfação estar aqui com vocês e poder estar contribuindo aí para conhecimento dos telespectadores. A alegria é nossa, pode acreditar. E olha, você que está em casa, esse foi o nosso Papo de Família de hoje, que volta na quinta-feira. E você que está em casa pode e deve contribuir com o nosso assunto, tá bom? Pode mandar aí a sua sugestão no 8404-2409. Quem sabe o seu tema não vai ser debatido aqui na próxima semana, porque a gente volta, viu? Batendo esse papo de família. Papo de Família. Oferecimento: Clínica de Pediatria Doutora Narjara Chaves. A saúde do seu filho levada a sério.